E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje ela vai ser revisão para a nossa avaliação parcial. Preste bastante atenção, tire todas as suas dúvidas e vamos lá. Então, meus queridos, a dilatação térmica, nós vamos revisar ela aqui, lembrando que os corpos eles se dilatam ou se contraem dependendo do que ocorreu com a sua temperatura. Se a temperatura ela aumentou, normalmente os corpos eles vão dilatar. E se a temperatura diminuiu, os corpos eles vão contrair. Pode ser que ocorra o inverso. Um exemplo, eu aqueci um objeto e ao invés dele dilatar, ele contraiu. Pode ser que isso aí ocorra. Isso ocorre normalmente com a água, dependendo de uma temperatura que nós vamos ver mais na frente sobre um assunto chamado dilatação anômala da água. Mas nós temos aqui nessa imagem aqui, ó, alguns objetos. Nós podemos ver bem aqui que tem um chamado junta de dilatação. Para que serve isso daqui? Nada mais é um espaçozinho que é deixado para o concreto trabalhar. Aqui nós temos uma linha de ferro, que essa linha aqui é a linha de trilho, né? É um trilho de um trem passar. E esse vãozinho aqui é chamado de vão de dilatação. Quem já andou de trem aí sabe que quando você passa o trem ele faz uns barulhos, né? Teco, teco, teco. Então isso aí são as juntas de dilatação. Também acontece nas pontes e viadutos, né? Nas pontes, se você passa constantemente, talvez, aí próximo à sua casa, por uma ponte, você escuta um barulho também quando o carro passa. Isso devido a ter uma junta de dilatação, ok? Então, esses materiais sofrem essa dilatação e existem três tipos. Quais são? Nós temos a dilatação térmica linear, nós temos a dilatação superficial e nós temos a dilatação volumétrica. E qual é a diferença das três? Vamos lá. A linear, ela vai aumentar em apenas uma dimensão, certo? Aqui nós temos apenas uma, aqui nós vamos ter em duas, ok? Comprimento, largura. Aqui nós já temos em três, ó, comprimento, largura e altura, certo? Então essa é a diferença da dilatação linear para a superficial e a volumétrica. E nós vamos estudar cada uma aqui por partes. Então vamos aqui. Nós temos aqui a dilatação linear, que é a dilatação em uma dimensão. Onde é que ocorre normalmente? Nós temos aqui um trilho, certo? O trilho é para ser retinho, normal, com seu vãozinho de dilatação, porém, se não deixarem, devido ao sol quente, normalmente aqui no Nordeste, né, o sol muito quente, o que acontece? Ele vai dilatar. Se não tiverem deixado essa junta, vai ocorrer isso daqui que você está vendo, ó. Certo? O trilho ele vai ter que ir para algum lado, porque ele não tem para onde dilatar. Então, meus queridos, também é deixado aqui, ó, nos portes, é deixado o chamado bucho. Por que desse bucho aqui, meu querido? Esse bucho aqui, porque se você não deixar, se você deixar ele bem retinho aqui, em um dia muito frio, ele pode romper. Porque num dia frio ele vai contrair. E quando contrai, certo? Ele vai acabar se rompendo se não tiver esse bucho. E com o sol, o calor, ele vai dilatar, aumentando cada vez mais o bucho. Tudo bem. Então a dilatação linear, ela é essa daqui, ó, que sofre, certo? Uma dilatação em apenas uma dimensão, ou seja, no seu comprimento. O comprimento nós vamos chamar pela letrinha L, né? Então, nós temos aqui ó, o L0. O que seria o L0? Seria o comprimento inicial dessa barra. E quando ele sofre um aumento, nós temos aqui o ΔL, certo? Que é a dilatação da barra. Então, ela vai ter o comprimento final, que é L, que é o L0, o comprimento inicial, mais o que dilatou. Então, tudo bem. Partindo adiante aqui. A dilatação, ela depende de alguns fatores. Primeiro, como é que eu sei o quanto que vai dilatar? A dilatação, ela depende do comprimento inicial da barra, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, o alfazinho. O que é esse coeficiente de dilatação linear? É porque cada material ele tem o seu coeficiente de dilatação. Um exemplo, se a gente tivermos fios de cobre, fios de ouro, fio de alumínio, então cada um tem o seu material. E aqui o ΔT ele é
a variação de temperatura. Então, essa é a primeira fórmula que a gente tem que saber para resolver as questões. ΔL igual a L0, alfa delta T. Ok? Lembrando, ΔL é a variação do comprimento, L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação varia de material para material, vezes o ΔT. Isso aqui nada mais é do que uma reorganização dessa dilatação, dessa equação, porque pode vir em alguns livros nesse formato. Então, eu coloquei aqui, ok? Como foi que chegou aqui? Ó, o ΔL, a variação é o comprimento final menos o comprimento inicial. Se eu passar esse menos L0 para o outro lado, nós teríamos isso aqui, ó, L igual a L0, porque estava negativo, passou para cá positivo, mais L0 alfa delta T. E se eu tenho L0 aqui nos dois membros, eu posso botar em evidência. Então, vai ficar L0 multiplica 1 mais alfa vezes delta T. Ok? Porque se eu multiplicar esse por 1, vai ficar o L0 mais L0 vezes isso aqui vai ficar L0 alfa delta T. Por isso que fica dessa forma, alguns livros trazem. Nós vamos trabalhar assim, certo? Delta L igual a L0 alfa delta T, vai ficar mais simples para a gente. Então, tudo bem. Tem materiais, aqui ó, um exemplo, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Então, quem tem maior coeficiente de dilatação, por exemplo, se eu tiver um fio aqui de vidro, e se eu tiver um fiozinho de cobre, no mesmo tamanho, se eu aquecer os dois, a mesma temperatura, quem vai dilatar mais é o cobre. Por quê? Porque ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o do vidro. Deu para entender? Simples, né? Partindo adiante. Nós temos a dilatação superficial. O que seria a dilatação superficial? Já é a dilatação agora em duas dimensões. Ó. Nós temos aqui dilatação em uma dimensão, que era linear, e agora em duas dimensões, que é o comprimento e a largura, né? Então vamos lá. Onde é que ocorre isso daí, meus queridos? A dilatação dos sólidos. Não sei se você já percebeu que é deixado um vãozinho aqui para dilatar ó, as cerâmicas, né? Aqui ó, da ponte, né? Como foi falado. Isso daqui ele é deixado para que essa cerâmica possa dilatar. E assim não ocorrer rachaduras, né? Ou rompimento, ela soltar do rejunte, né? Então, como é que ocorre isso daqui? Similar à dilatação linear, nós vamos ter que ele depende também, ó, a área, a variação da área. Ó. Veja que ele tinha uma areazinha inicial e com o aquecimento ele dilatou para isso aqui, ó. E como é que eu calculo essa dilatação? É a área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Igualzinho a outra fórmula da linear. E o que seria esse beta? O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Ou seja, ele vai ser 2 vezes o alfa. Que nós estamos trabalhando aqui ó, com duas dimensões. Ok? Então, o beta ele é 2 vezes o alfa. E a outra equação, ΔA, ou seja, a variação da área, ela é a área inicial vezes o beta vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Certo? Quem não já passou por isso, né? Colocar um recipiente desse na geladeira e depois você tira da geladeira e quer abrir e tá ruim de abrir. Mas por quê? Estava dentro da geladeira, temperatura menor, né, do que a temperatura ambiente. E o que que acontece? Quem tem maior coeficiente de dilatação, no frio ele tanto contrai mais, como no calor ele dilata mais. Então, aqui quando eu botei no frio, o metal aqui, ó, ele tem maior coeficiente de dilatação do que o vidro, então o metal ele contraiu mais, então ficou muito apertado. Você poderia fazer o quê? Colocar ali em água quente, né? E logo logo você abriria facilmente esse frasco aqui. Entendido? Então a equação é essa e eu trouxe aqui para você a forma como um livro pode trazer da mesma forma como eu mostrei na equação passada, certo? Qual é a equação que nós vamos trabalhar? Essa daqui. ΔA igual a A0 beta delta T. Similar à da dilatação linear.
Partindo adiante. Dilatação superficial dos sólidos. Se você tiver aqui, meu querido, uma placa com um furo, certo? O que acontece se você aquecer? Nós vamos ter que a placa ela vai aumentar a sua dimensão, certo? Ela vai aumentar a dimensão. E a dúvida que vem em muitas questões é o que ocorre com esse orifício aqui, meu querido? Nós temos várias partículas aqui, ó. E quando nós aquecemos, as partículas elas tendem a se afastar uma da outra. Como ela tende a se afastar uma da outra, o orifício ele também vai aumentar, ok? Nós vamos ter um maior orifício agora devido à dilatação do sólido, ok? Tudo bem? Partindo adiante. Dilatação agora volumétrica. A volumétrica, qual é a diferença? É que nós vamos trabalhar agora em 3 dimensões. Então, nós temos aqui ó, comprimento, largura e altura. Então, tridimensional. Um exemplo aqui, uma caixazinha, né? Um sólido aqui, um cubo, né? Então, nós temos aqui que a equação a ser trabalhada é essa, ó. ΔV, ou seja, o quanto que dilatou esse volume. Veja, ó, ele tinha um volume inicial, agora tem outro volume, ou seja, dilatou. E essa dilatação ela é calculada por ΔV, o que varia no volume, é o volume inicial vezes o gama, certo? Vai vir assim, viu, nas equações, o gama. E esse gama nada mais é do que 3 vezes o alfa, porque nós estamos trabalhando em 3 dimensões. Ok, e a variação de temperatura? Então, as equações elas são similares. Não sei se você já passou por isso, né? Ter que abiturar o seu dente, meu querido. Aqui, ó, o interessante, existe cerca de 4 formas de fazer a obturação, né? Então, o pessoal escolhe de acordo com o seu poder aquisitivo. Tem gente que escolhe de ouro, né? Outros querem uma branquinha, outros já vai ficar meio que metalizado, mas o que tem que ter aqui diferencial? Jamais a obturação ela pode ter o coeficiente de dilatação diferente do dente. Não pode. Por quê? Porque se estiver diferente com o calor ou com o resfriamento, quando você beber algo gelado ou você tomar algo muito quente, a dilatação ela vai ser diferente. Então você vai sentir uma dor de dente caso a obturação ela dilate mais do que o seu dente, ou pode ter alguma ruptura caso o seu dente dilate mais do que a obturação. Então, eles devem ter o mesmo coeficiente de dilatação. Então, para isso, eles fazem uma mistura. Tudo bem? Para a gente finalizar aqui, nós temos o experimento de Gravesend. Meus queridos, ou também conhecido como anel, certo? Esse experimento aqui ele é bem simples, tem inúmeros laboratórios, inclusive no laboratório da escola tem. Essa esferazinha aqui de aço, ela passa facilmente por esse orifício, certo? Facilmente ela passa. Só que a partir do momento que você aquece, ela começa a dilatar rapidamente. O que acontece? Nós vamos ter que a bolinha já não passa mais. E aí ela fica aí para sempre? Não. Quando ela volta à temperatura ambiente, pode ser ou não, dependendo do quanto que ela dilatou, ela pode voltar a passar. Você deixa ela aqui e ela vai e desce. Então, esse experimento aqui também ele é cobrado em questões, avaliações aí, né? Então, é simples assim, certo? Ele vai passar porque... Aqui, né? Perdão. Aqui ele não vai conseguir passar porque ele dilatou, certo? Sofreu um aquecimento. Com o aquecimento, né, os objetos normalmente dilatam, principalmente os metais, com uma facilidade maior. Então, aqui ele vai ficar presinho. Então, aqui a gente finaliza a nossa apresentação e eu quero mostrar para você apenas aqui as equações. Então, o que nós vimos aqui foi ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Então, essa é a da equação linear, uma dimensão. Nós temos ΔA, ou seja, variação de área, é igual a área inicial beta ΔT, que é superficial. E nós temos que o ΔV é igual a V0 gama ΔT, onde aqui nós vamos ter a dilatação volumétrica.
Então, meus queridos, sabendo aqui também que o beta é igual a 2 vezes o alfa e que o gama é 3 vezes o alfa. Agora nós vamos resolver questões, certo? Para assimilar melhor esse conteúdo. Tamo junto?